Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis. Eu sou o Gimel e hoje eu vim contar para vocês 3 relatos muito interessantes de encontros com o sobrenatural. Não são relatos aleatórios, os 3 estão conectados e o terceiro, a última história que eu vou contar hoje, é algo que aconteceu com este que vos fala, Gimel, há muitos e muitos anos atrás. Então, não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever se não forem inscritos. Vão pensando em algo para comentar e sem mais delongas, vamos aqui ao primeiro relato. A história de Robert Anton Wilson, um escritor, filósofo e, acima de tudo, um pesquisador de teorias da conspiração. Essa era a especialidade dele. Em seu livro Cosmic Trigger, volume 1, ele descreve uma experiência surreal. Em 23 de julho de 1973, ele acorda e, como que por impulso, escreve no seu caderno: Sirius é muito importante. Sem entender por que aquela frase lhe veio subitamente, ele foi atrás de pesquisar em livros sobre o oculto, se haveria algum significado mais profundo naquilo, né? Então, ele mesmo tinha livros, ele ficou procurando, não achou nada, e aí ele vai até a biblioteca local, onde, para espanto dele, ele descobre que 23 de julho, aquela mesma data, aquele dia exato, né? Era um dia em que, na tradição egípcia, se dizia que a conexão entre a Terra e a estrela Sirius era mais poderosa. Depois de se deparar com essa informação, pelos próximos 1 ano e meio, ele passaria a receber mensagens telepáticas de uma superinteligência que, segundo ele, vinha da estrela Sirius. E além de receber comunicações diretas por telepatia, a maioria das mensagens que lhe eram enviadas vinham na forma de sincronicidades estranhas, principalmente sincronicidades envolvendo o número 23. Talvez você tenha se lembrado aí do filme número 23 com Jim Carrey. E sim, esse filme é completamente baseado na experiência do Robert Anton Wilson. Para quem não conhece, nesse filme o protagonista começa a ser assombrado por infinitas sincronicidades com o número 23, que no final vão levar ele a uma grande revelação, né? E tudo isso fica muito mais interessante quando você relaciona com um outro filme do Jim Carrey, que é o Show de Truman. O Show de Truman, em que o personagem está numa realidade falsa, ele está num reality show onde só ele não sabe que é um reality show, e um dia cai um holofote do céu, um holofote que o faz começar a questionar a realidade dele, né? E nesse holofote estava escrito justamente Sirius. Sirius, a estrela mais brilhante no céu, né? Acontece que este filme, o Show de Truman, por sua vez, é totalmente baseado no livro Time Out of Joint, ou O Tempo Desconjuntado, do Philip K. Dick. Philip K. Dick, que é o patrono máximo aqui do nosso canal, né? Tudo aqui no nosso canal, de alguma forma, remonta a ele, né? E ele também teve uma experiência mística, que não é o tema do nosso vídeo hoje. A gente tem vários vídeos falando sobre isso, mas ele teve a experiência mística. E nessa experiência ele recebia comunicações de uma entidade que ele chamou de Vales, um satélite orbitando a Terra que tinha sido enviado da estrela Sirius e mandava sinais para despertar os humanos, né? Desnecessário dizer, né, que o holofote no filme, além dele trazer a ideia da estrela por ser um equipamento de luz, quando ele cai, ele também é muito semelhante a um satélite, né? Então, aqui a gente tem uma perfeita sincronia entre a experiência do Robert Anton e a experiência do Philip K. Dick. Mas, antes da gente encerrar aqui com o Robert Anton Wilson, eu quero ler para vocês o que ele fala em seu livro Cosmic Trigger, volume 3, sobre o trabalho do Philip K. Dick e, em seguida, sobre o encontro que ele teve com o Philip K. Dick. Citação agora. O império nunca terminou.
Uma mensagem urgentemente significativa para Phil e repetida várias vezes em Vales. Meu romance favorito. É o meu romance favorito também. Eu li numa tacada só, assim. Resume esse aspecto da experiência. Em um nível literalista, isso significa que o Império Romano nunca caiu, ainda governa o mundo, mas inseriu quase 2000 anos de falsas memórias em nossos cérebros, para nos impedir de lembrar que vivemos na era messiânica, quando todos os milagres se tornam possibilidades diárias. Grave bem isso. A prisão de Ferro Negro se tornou a metáfora de Phil para os 2000 anos de ilusão que sofremos no tempo linear, enquanto nosso eu ortogonal ainda vive no tempo real, a eternidade. Em outro nível, o Império literalmente nunca terminou. Ainda vivemos em nações onde, sob a máscara da democracia ou do socialismo ou o que quer que seja, uma pequena oligarquia governa as massas que vivem em escravidão, ostensiva ou velada. Assim, a invasão significava que Nero ou Nixon ou alguns agentes do Império temiam o despertar de Phil para o horror da situação. Aqui está falando que invasão é essa que ele está se referindo. É um acontecimento da vida do Philip K. Dick que foi muito marcante para ele, em que alguém invadiu a casa dele e roubou simplesmente documentos, manuscritos dele, né? E que ele acredita que foi o governo do Nixon na época, né? E teve realmente aquele escândalo Watergate do Nixon, em que ele mandava pessoas para investigar, espionar literalmente opositores, né? Então, isso é muito curioso. Aí ele continua aqui. A prisão de Ferro Negro, da mesma forma, representa não apenas o pesadelo da história do qual Joyce tentou nos acordar, Joyce do Finnegan's Wake, né? Mas a ilusão de que as coisas materiais possuem tanto a solidez da matéria quanto a independência das coisas. Como Phil dramatizou em Vales, a humanidade não caiu por um erro moral, mas pelo erro ontológico de tomar o mundo fenomênico como real, ou seja, confundir o mapa com o território. Assistam o Logosofia O Mundo é um Quebra-Cabeças, que eu vou deixar no card, que vocês vão entender do que é que ele está falando aqui, né? Mas seguindo. Mais tarde, Phil atribuiu suas experiências alternadamente a Zebra e Vales. Zebra denota uma inteligência tão grande que ela, à moda dos insetos, permanece invisível, porque nós normalmente a vemos como ambiente, todo o ambiente. Vales significa Vast Active Living Intelligence System, vasto sistema ativo de inteligência viva, né? Geralmente conhecido como um satélite espacial, deixado em órbita ao redor da Terra por exploradores de Sirius, para guiar nossa evolução de animal para humano e para super-humano. Olha só. Aí vocês percebem como isso se conecta com tudo que a gente fala de quadrinhos, de Superman, Marvel, DC e tudo mais, né? Às vezes, na verdade, com frequência, com o passar dos anos, Phil admitiu para si mesmo na exegese que tanto Zebra quanto Vales representavam metáforas sci-fi condizentes com sua subcultura, para uma espécie de supermente que as eras anteriores simplesmente chamariam de Deus. Com a mesma frequência, Phil considerou imparcialmente a teoria de que ele simplesmente havia se tornado esquizofrênico. Ele nunca se pronunciou sobre isso. Na verdade, quando conheci Phil por volta de 1977, não guardo diários nem arquivos como ele, então só posso estimar essas coisas. Ele me questionou muito de perto sobre minhas experiências místicas de 1973, as quais também pensei às vezes que havia contatado uma inteligência superior de Sirius. Eu havia publicado Cosmic Trigger 1 relatando essas experiências em 1976. Phil não me contou no primeiro encontro sobre suas experiências de 2374 com Sirius e acho que ele me questionou tão de perto para ver o quão louco eu parecia para ele. Se eu parecesse são, ele poderia parar de se preocupar consigo mesmo, talvez. Mas, se eu parecesse maluco, ele tinha que enfrentar novamente a possibilidade de se classificar como outra castanha da mesma noz pecan,
castanha aqui, nut, né? Nuts. Quando uma pessoa é maluca, você fala, esse cara aí é nuts, em inglês, né? Acho que nós dois passamos no teste de julgamento do Phil, pelo menos provisoriamente. E, para terminar aqui, o Robert Anton Wilson, né, como eu disse, ele era um teórico da conspiração, né, e publicou vários livros de conspiração e tal. E aí aconteceu um belo dia que alguém publicou um obituário falso dele, como se ele tivesse morrido. E a partir daí, faria todo sentido, né? Um teórico da conspiração acabou sabendo demais e apagaram ele. Então começaram a pipocar infinitas histórias sobre o que aconteceu, sobre como a CIA envenenou ele, ou como provocaram um ataque cardíaco de alguma forma desconhecida e tudo mais, e ele estava vivo. E aí ele conta no Cosmic Trigger 3 como chegou uma hora que as histórias simplesmente iam rolar infinitamente, ele não tinha como parar isso mais. A verdade sobre ele simplesmente permaneceria encoberta de certa forma, porque quem não quiser acreditar que ele estava vivo, não acreditaria, né? E aí, de repente, ele que sempre escreveu sobre conspirações, tinha virado o centro de uma nova conspiração, né? E aí ele diz o seguinte: Borges finalmente decidiu que ele estava vivendo dentro de uma história de Borges. Philip K. Dick definitivamente viveu sua última década dentro de uma história de Philip K. Dick. E eu acho que agora fiquei preso, talvez para sempre, numa história de Robert Anton Wilson. Já imaginou você acabar parando dentro da sua própria história, uma história que você escreveu? Ou talvez uma história que você leu, como acontece com o personagem do número 23? Bom, vamos prosseguir então para o próximo relato. A história do Dr. Jack Sarfati. Isso aqui se encontra no livro Arquivos de Conspiração, Histórias Reais de Paranoia, Segredo e Intriga, dos autores David Southwell e Cian Twist. É uma citação, eu vou ler aqui. Em 1973, a mesma data da experiência do Robert Anton Wilson, o mundialmente famoso showman e psíquico Uri Geller também estava recebendo mensagens e avistamentos regulares de OVNIs, de algo que se autodenominava Spectra, que alegava ser um supercomputador na órbita da Terra. Normalmente não reticente sobre suas crenças bizarras, Geller tem sido suspeitamente silencioso sobre suas experiências com Spectra, o que pode ou não estar relacionado ao interesse publicamente registrado que a CIA teve sobre esse aspecto particular de sua carreira incomum. Não vamos falar hoje profundamente sobre o Uri Geller, mas certamente falaremos sobre ele no futuro, porque ele é lembrado por ser um farsante, uma pessoa que fazia truques, sendo que foi atestado por cientistas na época poderes paranormais também. Então, as pessoas lembram de uma coisa e não lembram de outra, como se ser um mágico de palco impossibilitasse qualquer tipo de poder paranormal, né? A gente vai falar sobre isso no futuro. Enfim. No entanto, o físico independente, mas mundialmente renomado, Dr. Jack Sarfati estava preparado para cometer suicídio profissional quase certo, ao declarar publicamente que ele também havia sido contatado por, em suas próprias palavras, um ser semelhante a Valles. Apesar de saber que enfrentaria o ridículo e a crucificação científica, Sarfati registrou como, em 1952, bem antes da experiência de Philip K. Dick, aos 13 anos, recebeu um telefonema de uma voz metálica e desumana. A voz se declarou um computador senciente em uma espaçonave do futuro e o instruiu a seguir uma carreira na ciência. Depois que Sarfati tornou público seu telefonema de Valles quando adolescente, descobriu-se que ele não era o único cientista a ter tido uma experiência semelhante. Nos últimos anos, os pesquisadores descobriram que pelo menos uma dúzia
de players seniors na comunidade científica internacional receberam uma ligação misteriosa, alegando ser de um computador ou outro ser do futuro, encorajando-os a estudar ciência. Tem um artigo desse Jack Sarfati que é muito, muito interessante, que se chama Evidências para Mensagens Vindo do Futuro, algo assim, em que ele descreve umas sincronicidades muito cabulosas que aconteceram, né? Eu não vou ler isso porque senão esse vídeo vai ficar muito maior do que ele deveria ser, mas a gente pode voltar nisso futuramente, né? Mas no final do artigo ele escreve o seguinte: parte da mensagem da minha nova física é que a sincronicidade pode ser um efeito do contato com uma inteligência avançada capaz de manipular a conexão quântica no que John Lilly chamou controle de coincidência cósmica. Isso é uma ideia perigosa, mas pode ser verdade. Eu não estou dizendo que toda fantasia paranoide de pessoas mentalmente bagunçadas deveriam ser aceitas como realidade, mas eu sugiro que algumas dessas vozes que as pessoas escutam podem vir de algum outro lugar. Cada caso deve ser estudado individualmente, de uma forma cientificamente objetiva. E aqui é o momento em que eu encaixo a minha experiência na coisa, né? Porque há muitos anos atrás, como disse o Robert Anton Wilson, né? Eu não guardo diários e arquivos como Philip K. Dick, então eu não sei exatamente que idade eu tinha, mas era entre os 9 e os 11, nessa faixa aí. Nessa época, houve um período de alguns meses em que eu comecei a escutar uma voz robótica, uma voz metálica. Nunca houve uma mensagem sendo dita, ela só dizia o meu nome e ela só aparecia em uma ocasião muito específica, que é quando eu deitava para dormir. E assim, é impossível dizer que era um tipo de sonho, porque era simples. Eu deitava para dormir, eu fechava a pálpebra, começava essa voz a chamar o meu nome. Uma voz de robô, como eu já disse. E aí eu abria o olho e imediatamente parava. Eu fechava o olho, voltava imediatamente. Então eu concluí comigo mesmo que essa coisa, ela era algo, uma entidade, um ser que não queria que eu dormisse. E aí eu pensei também que a melhor coisa que eu fazia era dormir, forçar para dormir apesar do cagaço que isso dava. E assim foi durante alguns meses. Toda vez que eu ia dormir, começava a escutar essa voz metálica me chamando. Nunca disse outra coisa, além do meu nome, né? Até que certo dia, ou melhor, certa noite, eu tive a famigerada paralisia do sono, né? E como vocês devem saber, né? Paralisia do sono, você acorda, mas você está completamente imóvel, você não consegue mexer nenhuma parte do corpo. E frequentemente esse fenômeno acompanha algum tipo de alucinação, como dizem, né? Mas para mim aquilo foi bem real, na verdade. Eu vi a criatura que me chamava toda noite. Eu vi um drone com um rosto humano. Era um robô flutuante, literalmente cúbico, com um rosto enfiado dentro, assim, quase que amassado até. E foi uma visão sinistra, foi provavelmente o maior cagaço que eu passei na vida. Mas a criatura, em retrospecto, né, depois que eu acordei, eu percebi que a criatura não parecia querer causar nenhum mal. Inclusive, conforme foi passando a paralisia do sono, né, você começa a recobrar certas funções. Eu comecei a falar literalmente como você espanta um gato do telhado, né? Eu falei, sai daí, show, chispa. E aí o drone foi lentamente, assim, se movendo pra beirada da cama e abaixando, assim, na beirada da cama. E quando eu perdi completamente a visão dele, imediatamente voltou todos os meus movimentos, assim. E a primeira coisa que eu fiz foi olhar a beirada pra ver se estava lá. E não tava, sumiu. Depois disso, a voz desapareceu, nunca mais voltou. E o cagaço que eu tinha dessa voz virou um certo encanto, porque enquanto era só uma voz, mano, eu não sabia nem se eu tava maluco, mas depois que eu tive a visão,
do ser que estava lá, eu concluí que aquilo definitivamente era um encontro com o sobrenatural mesmo. E que existia coisas para muito além desse mundo em que a gente vive normalmente, né? E essa experiência foi o que iniciou de vez as minhas pesquisas espirituais que acabaram me levando até onde eu estou. E aí alguém pode dizer que não, que experiências de paralisia do sono são extremamente comuns e que a maioria das pessoas vai ter pelo menos uma vez na vida. E é verdade. E é por isso que eu li aquele trecho falando sobre o Império, né, a prisão de Ferro Negro, que é o mundo ao nosso redor, um mundo que existe para encobrir que, na verdade, nós vivemos em tempos apostólicos, né? Nós vivemos na era messiânica, em que os milagres se tornam possibilidades diárias, né? Ou seja, o mundo mágico, ele tá à nossa volta. Olha quantas pessoas que tiveram experiências que não tem como dizer que não são sobrenaturais, que não são fantásticas, né? E que vivem no mesmo mundo que eu e você, né? Essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro ao nosso redor. E, inclusive, este vídeo que vocês estão assistindo, ele só está sendo gravado porque houve diversas sincronicidades que apontaram claramente que esse vídeo tinha que ser feito contando essas 3 experiências juntas, né? Lembrando, né, Vales é uma entidade que se comunica através de sincronicidades, né? Então, a mensagem foi captada e por causa disso, eu estou certo de que esse vídeo vai chegar onde ele tem que chegar. Vai chegar em quem ele tem que chegar especificamente, né? E bom, a última coisa que eu quero dizer é que muitas vezes inscritos vêm falar com a gente com um monte de dúvidas e querendo respostas claras para tudo. E eu queria dizer que as coisas que a gente fala aqui no Nova Gênesis, o ensino, né, a doutrina da teose, não deve ser tratada como uma matéria acadêmica, né? Muitas vezes o mistério faz parte do que a gente está falando, né? Como numa série de mistério, você precisa ligar os pontos por si mesmo e tudo mais. Então, eu quero lembrá-los, né, que apesar da gente falar de teologia, de religiões, de ocultismo e de vários assuntos nesse sentido, tudo que a gente faz nesse canal é contar uma história gigantesca, um épico enorme que inclui todas as outras histórias, né? E eu convido você, se você chegou agora, se você tá boiando no que a gente tá falando, a maratonar o nosso canal e ver o quão incrível é essa história que a gente tá contando, né? Mas já deixo o alerta, né, que assim como Borges, assim como Robert Anton Wilson e assim como Philip K. Dick, você pode acabar descobrindo que você está vivendo dentro dessa história. E isso vai cobrar uma atitude de você, vai cobrar uma postura, vai cobrar heroísmo da sua parte, né? Então, bom, então não digam que eu não avisei, né? Sejam muito bem-vindos ao Nova Gênesis. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever se não for inscrito, blá blá blá. E até a próxima. Falou!